Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Vocês que já conhecem o nosso programa sabem que realmente as pautas, na grande maioria, são é, ligadas ao futebol profissional. Mas às sextas-feiras, através do nosso querido amigo Silvio José Marques, que é o produtor das pautas especiais das sextas-feiras, a gente focaliza outras modalidades esportivas, né? No sentido da gente dar espaço também a essas outras modalidades. Infelizmente, o que a gente vê hoje no dia a dia é que a imprensa só dá espaço para a Bahia e Vitória e para o futebol, né? E ainda assim, para a Bahia e Vitória, porque os outros, eu tenho visto muito pouco sobre Bahia de Feira e Atlético de Lagoinhas, que decidirão o Campeonato Baiano no próximo domingo. Mas não é Bahia e Vitória, então não interessa a ninguém. Eles acham que não dá audiência, eles acham que isso não repercute tanto assim. Enfim, eu, com meus 44 anos e meio de comunicação, me recordo, no início da minha carreira, que existia um programa chamado No Campo do Quatro, toda sexta-feira eu cito isso aqui, de Eliseu Godoy e Rui Botelho, que dividiam, eles tinham 45 minutos, eu acho, na TV Aratu, 45 minutos diários, e eles dividiam o tempo, às vezes até o esporte amador tinha mais tempo do que o futebol profissional, né? Hoje em dia, para você procurar uma notinha do esporte amador ou de esportes olímpicos, você tem dificuldade de encontrar isso numa página de jornal, né? Ou digamos assim, no jornal, um dos jornais aqui da Bahia pela internet, que muitos já não estão nem circulando direito. Está, né? Se gastando papel à toa, porque realmente as pessoas hoje assistem mais as informações pela internet do que por comprar o jornal impresso. Mas, infelizmente, isso é um fato, né? Não estou inventando nada aqui. Os esportes que não são o futebol profissional, que são esportes amadores ou esportes olímpicos, têm tido cada dia mais menos espaço na mídia. E como é que te ajuda a fomentar essas modalidades? Não tem como, a gente só prejudica. Quer dizer, a gente, porque eu sou imprensa, embora eu discorde completamente desse ponto de vista, né? Então, eu tenho sentido aqui às sextas-feiras, Eduardo, que nas pautas que eu tenho feito, que o Silvio José Marques tem marcado para mim, nosso produtor das pautas especiais, é que todas as modalidades hoje em dia se queixam que realmente não conseguem comercializar o produto, porque as pessoas, o cara vira para o presidente da federação e diz assim, não, mas eu vou anunciar isso aí, e qual é o retorno que eu vou ter se eu não vou aparecer em lugar nenhum? Quer dizer, isso realmente é uma coisa que a gente precisava ter uma forma de corrigir. Mas eu não vejo boa vontade nesse sentido. Posso estar equivocado com relação ao vôlei. Não ouvi, convidei o Eduardo para vir hoje para a gente falar também sobre esse assunto e a Federação de Vôlei, né? Porque os outros todos que eu tenho trazido aqui, todos eles têm queixas severas, grandes, né, a respeito da falta de apoio para as suas atividades. Boa noite, meu caro Eduardo Conceição Souza, né, presidente da Federação Baiana de Vôlei. Prazer tê-lo aqui comigo, amigo. Prazer é todo meu, viu? Quero já agradecer a você por abrir esse espaço em prol do esporte amador. Tudo que você falou aí realmente é a nossa realidade. A grande dificuldade que nós temos com relação à captação de recursos está diretamente ligada à visibilidade do esporte amador. Tá? Nós, infelizmente, visualizamos isso em outros centros, mas na Bahia, realmente, os olhos são voltados ao futebol, é a Bahia e Vitória, é quem domina realmente todo o espaço da mídia. Hoje a gente tem uma alternativa, que são as redes sociais, que já nos ajudam um pouco com relação a essa questão de visibilidade. A gente hoje já pode, através do Instagram, do YouTube, fazer transmissões ao vivo e conseguimos, assim, dar visibilidade ao que está acontecendo no nosso esporte, fazendo transmissões, inclusive, ao vivo. Mas agradecer você, a Silvio também, foi quem primeiro fez o contato comigo, agradecer a ele o convite. A Federação Baiana de Voleibol está sofrendo uma transição, né? Eu fui eleito hoje faz exatamente 2 meses que eu tomei posse. O Hércules Pimenta, o Beré, foi o ex-presidente, esteve à frente durante 8 anos, 2 gestões.
E esse ano fizemos uma eleição e eu tive a felicidade de ser eleito. E aí estamos tentando dar uma nova roupagem à gestão do voleibol estadual. Uhum. E me diga uma coisa, se complicou muito com a pandemia? Muito. Até hoje. Você vê que a nível nacional, só o vôlei de praia está conseguindo realizar alguma coisa. A CBV terminou a Superliga através de uma estratégia que eles adotaram lá em Saquarema, que foi a criação da bolha. E aí conseguiram finalizar fazendo as transmissões ao vivo. Nós presenciamos jogos fantásticos de um nível que o Brasil pode apresentar estando na cabeça a nível internacional. Mas aqui em Salvador nós estamos totalmente parados. Hoje nós não temos equipes treinando, algumas escolinhas funcionando de forma bem cautelosa em relação ao número de participantes, obedecendo o distanciamento. A estrutura tem um conhecimento através de alguns treinadores amigos que a gente está tentando viabilizar como nós vamos fazer o nosso retorno, e as informações que nos chegam é essa. Enquanto tiver a pandemia, a vacinação não estiver atingindo a grande maioria, é prudente não se começar nenhuma atividade efetiva de esporte coletivo. Eu vejo algumas especulações, por exemplo, no futebol se fala hoje, ou se falou hoje, melhor dizendo, que em setembro o público voltará aos estádios. Só se o cara for maluco a pensar uma coisa dessa. Porque o que nós estamos ouvindo o governador dizer e o prefeito de Salvador também afirmar é que subiu assustadoramente. Uma terceira onda está se aproximando. Então, Com como é que se certeza. pode imaginar público nos estádios em setembro? Né? É, Não entra é isso muito. na minha É, cabeça. é pre- isso é precoce. Eu acho que existe muito uma ansiedade, né? Sim. A gente na Federação de Voleibol, nós conseguimos fazer grupos de WhatsApp, e com esses grupos nós dividimos o estado da Bahia em 9 regiões. E através dessa divisão de regiões nós conseguimos uma aproximação e falar com grupos menores. E aí a pergunta deles é sempre a mesma. Duda, quando é que a gente começa? Já existe alguma previsão de calendário? Eu fiz, por enquanto, nada, nada. A gente não pode prever, não pode dizer, porque que algumas prefeituras de algumas cidades, por exemplo, em Porto Seguro, tem um trabalho belíssimo lá, através de um grupo chamado Os Praianos, mas lá eles estão com tudo aberto. Os bares estão funcionando, restaurantes abertos, as praias estão abertas. Eles se sentem numa situação segura e confortável de fazer competições, e então estão fazendo as competições Open. E até agora que eu tenho a notícia, não aconteceu nada. Mas são situações isoladas. Aqui em Salvador também, alguns CTs, alguns centros de treinamentos, já começaram a desenvolver algumas atividades. No final de semana passada, teve a competição, e eu gostaria até de parabenizar a iniciativa dos organizadores, lá em São Tomé de Paripe. Tá? Não houve uma participação muito grande de atletas, e isso é compreensível e prudente, mas foi uma competição que foi realizada com bastante sucesso. Mas eu acho que nós, da Federação como instituição, nós optamos de atender ao apelo governamental e vamos esperar que aconteça, primeiro, a vacinação, que haja uma diminuição na ocupação de leitos, para aí assim, a gente começar a nos posicionarmos com relação a uma programação para as competições. Mas enquanto isso não acontece, nós não estamos parados não, viu, Tilemão? Hoje a federação nós estamos tendo bastantes ações, tá? Nós estamos convidando pessoas de padrão nacional e até internacional para passar informações, conteúdos. Quando aconteceu essa impossibilidade, nós nos vimos impossibilidade de fazer atividades práticas, começamos a caminhar por outro lado. O voleibol hoje, apesar de ser através de números, é o maior esporte em atletas federados.
no mundo. Ganha até para o futebol. Isso justifica porque a China, a maior população do mundo, tem um número muito grande de atletas federados. Fora isso, é reconhecido no Brasil como a segunda maior potência de esporte. Então, o voleibol tem uma visibilidade muito grande, uma participação muito grande de atletas. Então, nós, como federação, identificamos que nós temos interiormente problemas muito grandes com relação ao amadorismo. Tá? Hoje o voleibol, nós temos uma vivência muito amadora. Tá? Eu tive a oportunidade na minha vida, já estou com quase 40 anos de vivência no esporte, fui atleta, fiz parte do quadro nacional de árbitros, me formei em educação física, saí para fazer meus cursos, estive 8 anos morando na Espanha como técnico de equipes, participei da Superliga Espanhola, e em 2014 retornei ao Brasil, tive ajudando o nosso ex-presidente Beré como coordenador técnico, e durante toda essa vivência nós detectamos alguns problemas que hoje são assim, enraizados na nossa federação e na nossa cultura estadual. Por que um questionamento? Por que hoje a Bahia, grande do jeito que é, nós não temos uma equipe profissional, uma equipe disputando uma das ligas nacionais? É um questionamento que eu sempre tenho feito e a gente tem que partir de uma iniciativa para poder chegar a esse patamar. Tá? E o que é que nós estamos fazendo? Nossa primeira palestra, nossa primeira iniciativa de arrancada foi trazer uma pessoa que é hoje gestor desportivo. Então, numa live onde nós tivemos quase 200 participantes, o Vinícius, que é gestor da equipe de Anápolis, em Goiás, ele tem um trabalho belíssimo, levou a equipe na Superliga junto com o Dante, ex-atleta da seleção brasileira, e tem um projeto lá de captação de recursos atrelado a um projeto social que rendeu a participação deles na Superliga, o acesso à Superliga Nacional. Isso foi muito bacana. E toda essa experiência ele trouxe para a gente na nossa liga. O que é que ele passou para a gente de positivo? Primeiro, nós, como gestores, como responsáveis por equipes, temos que nos adequar à nossa lei maior do esporte, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé tem uma série de adequações que nos dá a oportunidade de captar recursos estes que estão à nossa disposição, municipais, estaduais, federais, que muitas vezes retornam por falta de projetos. Então, ele foi muito assim, esclarecedor, estimulando os nossos responsáveis de equipes que estavam presentes nessa live, para que se formatassem de acordo com o que atinge a lei. Tá? Primeiro, se legalizar através do estatuto, montar uma diretoria, tá? Se constituir com o CNPJ, tá? E aí ele vai ter direito de conseguir essa captação de recursos, buscando apoio também da iniciativa privada. Tá? E para que tudo isso aconteça, é importante que haja um esclarecimento. Isso foi feito naquela oportunidade para que as pessoas, os nossos treinadores, os nossos responsáveis por equipes, saíssem da inércia. E hoje já há uma movimentação muito grande, não só em Salvador, como também no interior, nessa busca da legalização, tá? E acabar com essa conotação de amadorismo, daquele técnico, o abnegado, eu tenho amor pelo esporte, eu faço por prazer. Isso é muito bacana. Você tem um projeto social, né, que dá apoio à comunidade carente, é muito bacana, é muito lindo. Mas o camarada que é profissional, ele estudou para isso, pagou por uma faculdade, pagou pelos seus cursos, ele precisa ter o retorno. E uma apresentação desses projetos de uma forma constante, ele sendo sólidos, isso só vai engrandecer, porque um projeto social, ele só tem aspectos positivos através de fuga da marginalidade, acompanhamento na formação do indivíduo, acompanhamento familiar, tem uma série de fatores que todos nós sabemos.
E o camarada que é só abnegado, que vai no sacrifício, que não tem quadro, não tem material, não tem o suporte que ele precisa, isso dificulta muita coisa. Tá? Os grandes clubes de futebol deveriam ter. Eu tive uma vez, num espaço muito pequeno, um apoio através das atividades olímpicas do Vitória, que durante um ano me apoiou fazendo parceria com o Clube Baiano de Tênis. Foi a minha última equipe, e aí a gente teve realmente algum apoio e foi extremamente favorável. Mas a grande realidade não é essa. Tá? Então nós tivemos esse primeiro momento de conscientizar a nossa comunidade esportiva que a gente pode ser forte, porque os recursos estão aí às nossas mãos. Se a gente não solicita, eles são devolvidos para o governo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente já acompanhando essa linha, é trazer pessoas vinculadas à área específica do voleibol, na área técnica, para dar apoio e como atualização ao que está acontecendo no mundo do treinamento. Já veio Marcelo Frocconviac, nosso treinador multicampeão, tá? Hoje é técnico na França, já esteve na Turquia, já foi técnico de seleção brasileira e foi muito gentil. Assim como ele, o nosso mestre Josenildo Carvalho teve também a sua participação, passando informações sobre teoria de treinamento, conduta de treinadores. Tá? Tivemos, seguindo também essa mesma linha, o Zenon, que é um dos expoentes na área de avaliação de equipe, para que a pessoa entenda que qualquer profissional que quer chegar ao alto rendimento, ele tem que ter, primeiro, um projeto que é dele, adequado às necessidades da instituição que ele trabalha, e segundo, fazer um planejamento, tá? Um planejamento para a sua equipe, para ele conquistar. E o planejamento, todo o processo de qualquer planejamento tem processos de avaliação. E Zenon foi muito feliz, nós conseguimos também um público bastante significativo, e ele foi muito feliz nas conotações, foi esclarecedor. Então, tudo isso que a Federação Baiana de Voleibol está proporcionando é para a gente sair dessa página do amadorismo e tentar galgar, chegar o mais próximo do esporte de alto rendimento como profissional. Entendeu? Isso tá sendo muito gratificante para mim, em resposta, porque o interior, como eu falei antes, já dividimos em regiões, tá tendo uma participação bem maciça, o pessoal tem apoiado a nossa ideia. Tá? Eu sempre estou passando que a Federação Baiana de Voleibol, ela hoje é uma instituição de fomento. A minha gestão está sendo pregada de forma democrática e participativa. Eu quero conhecer as ansiedades. A gente hoje não pode fazer nada de prático, mas eu posso escutar, tentar fazer um projeto para atender as necessidades e aí multiplicar toda a nossa comunidade do voleibol. Isso eu acho que é importante. Eu quero que isso seja um diferencial. Nós não temos, como federação, fins lucrativos. Tá? Nós não temos nenhum recurso que venha da iniciativa privada. Temos uma ideologia assim de que a federação tem muito dinheiro. Não tem. Nós não temos uma pequena verba que vem da Confederação Brasileira, que é distribuída de igual para todas as confederações das federações do país. Tá? E essa verba nos sustenta. Eu estou vendo aqui um amigo que está perguntando, gostaria de saber qual o planejamento para o Extremo Sul. Amigão, nós temos hoje no Sul e Extremo Sul uma comissão de delegados federativos, tá? Que tem um representante de Porto Seguro, de Canavieiras, de Ilhéus e Itabuna. Essas pessoas estão já trabalhando para formatar o que já existe aí no Sul e Extremo Sul. O Vasconcelos está muito próximo a gente, fazendo já as competições dele de vôlei de praia. E tudo isso está atrelado à nossa proposta da federação. Tá?
tudo isso que eu estou te falando vai ser já publicado no nosso portal web, que vai ser inaugurado semana que vem, o nosso portal de transparência. Todas essas notícias vinculadas ao voleibol vão estar sendo publicadas para conhecimento público. Não só do Extremo Sul, como o nosso amigo aí falou, que, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui o nome dele. É Está aqui como Arquivoleibol. Arquivoleibol. Pertinente sua pergunta, viu, companheiro? Muito importante que outras pessoas também façam questionamentos para a gente estar informando, tá? Porque às vezes, como é muito novo, não está acontecendo competições oficiais, então está assim uma expectativa muito grande. O que é que vai acontecer? De forma que vai funcionar, tá? Então, é pertinente essa pergunta do nosso querido e eu espero que tenha respondido a ele e que ele se acerte dessas pessoas que estão movimentando lá, desde Canavieiras até Porto Seguro. Inclusive, já fui convidado para participar de um evento nos dias 25 e 26 de julho. No dia 24, na sexta-feira, eu vou estar fazendo uma palestra sobre voleibol especificamente para alunos da universidade e pessoas que estão vivenciando voleibol a nível de gestão ou não. Eu vou estar fazendo uma palestra a convite de Vasconcelos e nos dias 26 e 27 vai ser a inauguração desse evento que vai estar acontecendo lá. Tá? Então, não está parado, nós não estamos parados, nós estamos aproveitando, na realidade, esse movimento de pandemia que a gente não pode realmente, efetivamente, estar fazendo atividades oficiais, concretas, mas não estamos parados, não. Tá bom? Eu vou até fazer uma colocação aqui, não é querendo sair em sua defesa, mas é exatamente esse o aspecto. Eu acho que você tem tido uma visão boa sobre o problema em si, já que não temos jogos, né, em todas as categorias esportivas, o futebol que voltou com uma série de cuidados aí sem público nos estádios e tal, mas você está aproveitando o momento que a pandemia obrigou a parada, né, para fazer um planejamento e colocar em prática. Então, assim, você pode dizer que se está esquecido, que está faltando, até porque você acrescentou coisas importantíssimas, você já deu até nome de pessoas, citou o nome de pessoas que estão trabalhando nessa região do extremo sul da Bahia, né? Então, assim, eu acho que nesse momento você tem aproveitado da parada obrigatória, vamos dizer assim, para planejar. Né? Eu acho Isso, que com esse certeza. ponto aí é fundamental. Um outro colocou que Isso. o voleibol da Bahia está esquecido. Não está tudo parado, minha gente. É preciso ter um pouquinho de bom senso nesse momento. Está tudo parado. E como eu estava dizendo aqui, a imprensa, de um modo geral, ela não dá espaço a esses esportes de outras modalidades. E aí Pois você é. fica sem saber como você passar a sua mensagem. É, Felizmente, hoje, nós temos as redes sociais, o Instagram, o YouTube, né, o Facebook, em que você consegue plantar as suas informações e trazer algumas exatamente. pessoas, né, para junto de si, para acompanhar o que está acontecendo e tal. Mas realmente não considero ter ficado no esquecimento, porque tudo parou. Infelizmente, tudo parou. E É, o voleibol está tá perdendo tudo visibilidade. parado. Essa é uma realidade. Mas veja só, felizmente, eu acho que está havendo uma renovação na conscientização dessa questão da divulgação. As redes sociais têm nos ajudado muito. O Arquivôlei está fazendo outra pergunta aqui, eu acho que é até pertinente e oportuno eu responder ele agora, com relação às etapas finais do Campeonato Baiano. Tá? Veja só, como eu estou te falando aqui, nós dividimos o estado em regiões. E o que é importante acontecer é que hoje vai existir um regulamento que vai ser único para todo o estado da Bahia. Tá? É um regulamento, não vai existir lá no extremo sul, ou no oeste, ou no centro. É um regulamento para atender aquela competição local. Não, porque o que vai ser justo é que vai haver um regulamento, vão se cumprir as etapas, e o campeão e o vice de cada etapa vai ter o direito de disputar a final do Campeonato Baiano. Esse hoje é o nosso formato. Com relação às finais do Campeonato Baiano, nós já conseguimos fazer final de Campeonato Baiano em Luiz Eduardo Magalhães. Porque o que prevê o regulamento, para facilitar essa situação, está escrito lá e é aberto para qualquer um. As finais vão acontecer
na sede que oferecer as melhores condições para receber os visitantes. Tá? Então, se, por exemplo, Porto Seguro, talvez seja o caso, eu quero sediar. Tá? Então, ele vai ter que se estruturar, providenciando na região hoteleira bons preços, nos restaurantes, né? Alojamento, se for o caso, ou até gratuito, condições adequadas de quadra, tá certo? Aí vai ser avaliado pela federação e quem oferecer as melhores condições vai ser, não pode nem deve ser centralizado na capital, tá certo? Outra pergunta que foi feita aqui de maneira pertinente com relação à capacitação dos técnicos, tá? Eu já tive uma conversa entre os dirigentes, os delegados federativos, nós da federação, né, eu digo nós, assim, toda a parte que está de gestão, não só no voleibol, mas como todas as modalidades esportivas. Nós estamos subordinados a uma legislação. O que determina a legislação com relação aos profissionais que trabalham é que o órgão regulador da profissão se chama CREF, é o Conselho Regional de Educação Física. Todo profissional, para atuar profissionalmente na área de educação física, ele tem que estar regulamentado no CREF. Tá? Eu, como professor formado, eu preciso defender a minha profissão. Tá? Por outro lado, como gestor, eu não posso fechar os olhos a profissionais que são aqueles que trabalham naquelas cidades pequenas que não tiveram acesso à universidade, mas que têm um papel fenomenal na sociedade no aspecto social, que tira o garoto da marginalidade, acompanha na escola, acompanha com a família. Esse profissional tem um valor que não tem tamanho. Então, eu não posso limitar e nem posso deixar de reconhecer o valor desse profissional. Mas, na condução de equipe nos campeonatos oficiais, esse profissional tem limitações. Ele pode pegar a equipe dele, levar para a competição, só que ele não pode sentar no banco e nem pode assinar a súmula, porque se aparecer uma fiscalização, ele pode ser preso por exercício ilegal da profissão. Mas isso não é só na educação física, não. Se ele for médico, acontece isso, advogado, acontece isso, qualquer profissão, isso é normal. Mas eu não posso fechar os olhos e deixar de reconhecer o valor desse profissional. Ele pode ser, no trabalho dele, com todas as dificuldades que ele tenha, de aparecer um garoto que é talento. É um garoto que pode ser reconhecido nacionalmente e, de repente, esse garoto pode ser convidado para participar de uma equipe de grande porte que venha dar o suporte para ele que ele não tinha na cidade dele. E é esse profissional que é o responsável por isso. Então, eu, como presidente de federação, como gestor, como profissional, eu conheço as limitações, mas não vou fechar os olhos em reconhecimento ao valor que esses profissionais merecem ter. Tá certo? Perfeito, perfeito. Muito bem. Deixa eu só ir complementando a federação e a confederação tem uma linha de cursos de qualificação. Nós vamos fazer agora, de meado de junho para julho, a primeira parte online e a fase presencial em julho do nosso curso de nível 2 de praia. Tá? Já estamos programando, vendo datas e local para fazer os outros cursos também de quadra. E as pessoas se inscrevem, e aí vem sempre treinadores altamente capacitados, com vivências a nível nacional e internacional, para estar atualizando, para estar... isso tudo a gente faz com um custo. Por exemplo, esse curso agora de conquista é um curso onde o camarada vai ter a capacitação para trabalhar com equipes de alto rendimento, com nível 2, e é um curso onde ele vai pagar apenas R$300 para ter uma formação. R$300 para você fazer um curso que vai lhe capacitar a nível nacional é um investimento baixíssimo se você for investigar em outras profissões. E nós conseguimos favorecer isso. Nós estamos dando alojamento gratuito. Tá? Vai ser em Vitória da Conquista. E toda a fase presencial, quem se inscreveu no curso e não tiver a condição de uma hospedagem e alimentação, nós vamos estar oferecendo alojamento gratuito e uma alimentação a preço bastante popular.
tudo isso para viabilizar que os nossos treinadores se capacitem, se atualizem e tenham melhor qualidade nos seus treinamentos. Me diga uma coisa, Eduardo, quando a pandemia começou em 16, 18 de março de 2020, há 1 ano e 2 meses praticamente, né? Quando a pandemia chegou e que tudo foi fechado, vocês já tinham iniciado o campeonato de 2020? Já tinham iniciado Já, alguma competição? Tiveram que parar no já. meio? Como é que ficou? Ainda não foi na minha gestão, porque eu assumi, eu tenho dois Aham, você meses. falou. Né? Mas no ano passado, em fevereiro, a antiga gestão conseguiu fazer a Copa Salvador e fizemos 2 etapas dos campeonatos de vôlei de praia, porque era verão, é onde acontece Aham. mais etapas, tá? Deixa eu responder uma pergunta deixa eu ver que falou aqui sobre a categoria de base no Oeste, de Roberto Rosa. Ah, meu amigo Roberto, que prazer, meu querido, de lá de Luiz Eduardo Magalhães. Veja só, nós temos o voleibol não, as modalidades são divididas em categorias. Antigamente a gente chamava de mirim infantil, infanto juvenil, juvenil, adulto, master e tal. Hoje a conotação é diferente. Hoje nós temos os subs, tá? É. Para o vôlei de praia nós temos sub-17, sub-19 e sub-21. Tá? No vôlei de quadra, nós temos no feminino sub-15, sub-17 e sub-19. No masculino, aí já vem sub-16, sub-18, sub-20. São diferenciados. Nós oferecemos inscrições, isso eu vou falar até 2018, até meio de 2019, quando eu fui coordenador técnico da Federação Baiana. Tá? A federação oferece as vagas, tá? E nós temos sempre oferecido vagas de inscrição para todas as categorias. Tá? O não existir a competição é não haver equipes inscritas. Tá? O que Roberto falou lá da necessidade de fomentar a base, e eu acredito nisso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, da nossa necessidade, é que às vezes não existe número de competições, mas lá no Oeste, lá em Barreiras, tem o Paulo da CEL Barreiras, ele tem sempre procurado estimular as competições. Ele traz a equipe dele, inclusive traz para jogar em Salvador. Em 2017, se não estou enganado, como não teve competição da base lá, ele veio jogar as competições, como ele teve atletas servir na seleção baiana, ele trouxe as equipes dele para jogar as etapas da base aqui em Salvador. Tá? E ele foi campeão de uma das etapas, trazendo a equipe de Barreiras, viajando por 16 horas de ônibus com essas meninas, eram garotas de 14, 15, 16 anos, entendeu? Porque não, mas nós estamos tentando mudar esse perfil. Essa introdução dos delegados federativos é justamente para detectar essa necessidade. Se nessa região tem atletas que deixa eu ver uma coisa. Se tem atletas, se tem número suficiente de equipes que atendam a competição, claro que nós vamos fazer. Tá? Eu acho perfeito isso. A gente tem realmente que trabalhar. Uma coisa que eu tenho comentado com os delegados federativos com relação à base, é que hoje eu vivenciei o mini voleibol nesse Brasil afora e dos 8 anos que eu estive na Europa. É muito forte a participação que na Espanha chama de Pequevôlei. Aqui a gente tem o projeto Viva Vôlei. Aqui na Bahia nós não temos técnico trabalhando, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, fomentando o trabalho para essas categorias menorzinhas. E é lindo trabalhar com essa categoria. Eu venho falando sempre, tenho estimulado, que essa categoria de 10, 12 anos, eles têm que, primeiro, aprender a ter prazer em jogar vôlei, porque é desconhecido. Qual é o primeiro esporte que essa criança aprende a jogar? É o futebol. Isso é nato nosso. Mas a gente precisa ter treinadores envolvidos mais com essas categorias, com garotos jogando entre eles competições de 3 contra 3, 4 contra 4, jogando bola para cima, com regras facilitadas. Não precisa ter tocou feio, 2 toques. Não, ele tem que jogar livre, jogar a bola para cima. Fazer os 3 toques ou 4 toques, mas ele ganhar prazer e descobrir que o voleibol é um esporte prazeroso. E aí tomar gosto para o treinamento e aí, a partir de uma certa idade, já ter
um outro sentido mais competitivo. Mas a nossa base do voleibol, a iniciação através do mirinzinho, do pequevôlei, isso é muito debilitado ainda. E eu pretendo, e eu tenho conversado com nossos delegados federativos, que a gente precisa fomentar isso. Vamos criar uma série de clínicas. Quem estiver escutando aí do interior e sentir a necessidade, olha, traga para aqui, para a nossa cidade, professores para fazer clínica sobre a iniciação ao voleibol na fase de iniciação. Vou mandar com o maior prazer. Vamos programar para que esses professores vão lá e ajudem a que esses professores trabalhem melhor na base, porque é importantíssimo. A gente tem uma pirâmide, a base da nossa pirâmide larga, com um número quantitativo, significativo, para que quando a gente chegar no pico lá em cima, a gente tenha um número reduzido, mas com qualidade. Mas isso só vai acontecer se a base da nossa pirâmide tiver realmente com quantidade. A qualidade, isso a gente vê depois. Você falou aí de sua passagem pela Espanha. O que você viu de mais assim, de diferenças entre o nosso vôlei e o vôlei que. Na forma de ensinar, que eu estou dizendo. Do nosso vôlei, que é o vôlei local, né? Não falo nem do Brasil, estou sabendo das coisas aqui da Bahia. Com aquilo que é aplicado lá, Eduardo. Fora essa questão que você citou aí, que aqui na Bahia não tem técnico especializado para isso e tal. Eu digo assim, na forma de jogar, na forma de ensinar como se jogar. Não, na Bahia nós temos. Não, a Bahia é muito pelo contrário. A Bahia tem uma gama de profissionais de muita qualidade. Tanto que nós temos títulos aqui de campeões brasileiros, nós temos o grande campeão olímpico, Ricardo, que foi a pódio em 3 Olimpíadas, detentor das 3 medalhas olímpicas. Nós tivemos campeões mundiais de vôlei de praia, tivemos muitos atletas servindo a seleção brasileira e hoje temos atletas que serviram a seleção brasileira, o Clédio Nilson, que está aí, garoto jovem, que saiu de lá de Santo Antônio de Jesus, garotos que saíram de outros lugares aqui do nosso estado, que estão aí fora. Nós temos treinadores de qualidade. A nossa intenção é multiplicar isso. Não sei se eu fui bem claro. Eu não estou dizendo que nós não temos, não. Muito pelo contrário, temos sim. Treinadores trabalhando bem. Nós temos muita gente dedicada. O que a gente está precisando fazer é essa organização, tá, funcionar. Tá? Isso que o Roberto falou sobre competições nas categorias de base, precisamos fomentar muito isso. Tá? Porque os atletas existem, os profissionais estão aí querendo trabalhar. Como o início da minha fala, lá no início, foi sobre os nossos treinadores, tá? Se atualizarem, nossos treinadores, e junto com os gestores, com as prefeituras, os dirigentes de clubes, se conscientizarem que eles podem ter tudo que precisam de equipamentos como quadra, bola, rede, material para treinamento, tudo de alto padrão através dos recursos públicos. Tá? Os nossos treinadores precisam ter consciência disso. E aí correr atrás através dessa legalização. Tá? A diferença para os países, digamos, de primeiro mundo, eu tive com a equipe jogando na Itália, na França, na Áustria, fomos nos Jogos Mundiais da Juventude em Klagenfurt. Estive jogando em Portugal, levei equipes daqui do Marista e do Marintense para jogar em Portugal. Tivemos com a equipe do Marintense jogando na Espanha, tivemos 2 vezes em Buenos Aires. Então são realidades que a gente está buscando aproximar, mas da Europa a distância grande é que o apoio financeiro é muito grande. E é aproveitado. O que é que eu digo aproveitado? Volto a falar. O dinheiro que tem lá também tem aqui. O Ministério do Esporte tem disponibilizando verbas e não são cifras pequenas, não. São cifras grandes. Tá? E aí essas cifras a gente tem que abrir o olho e tentar buscar para a gente. Entendeu? E aí o que é que acontece com isso? Nós temos condições de treinamento, equipes funcionando, a federação na sua participação de programar competições, tá? Ranquear atletas, trazer competições nacionais para a gente ter uma maior competitividade e ter atletas com referência nacional e internacional para os nossos garotos aqui. Tá? Então, essa talvez seja uma grande diferença entre
aqui, a nossa realidade é a realidade que eu vivenciei na Europa. Instalações, condições de treinamento, o dinheiro público sendo bem aplicado, treinadores comprometidos, tá? Atletas comprometidos, que hoje a grande realidade da Bahia, estou falando da Bahia em geral, é que atleta hoje só reúne para treinar quando visualiza que daqui a 15 dias tem uma competição. E isso é ruim. A grande maioria das equipes acontece isso, mas isso, com fé em Deus, vai mudar. A gente vai, através de um planejamento, através de uma programação de competição, a gente vai dar uma outra repaginada nessa realidade que a gente vivencia hoje. Isso aí deve ter muita coisa a ver também com o fato de que você citou antes, que aqui o pessoal é muito amadorista, né? E lá já se trabalha como praticamente profissional em função de ter recursos à disposição e tal. É uma realidade bem diferente, né? Uma realidade bem diferente. Aqui você está começando a perceber que pode correr atrás de recursos, mas havia um certo marasmo, digamos assim, né? Até de quem dirigia, não estou aqui querendo fazer nenhuma crítica direta, mas até quem dirigia a federação há pouco tempo atrás, que poderia ter corrido atrás, né? E você já teria recebido uma federação mais adiantada nesse sentido, né? Então, me parece que, pelo que eu entendi, você começa a desenvolver um projeto, que tem que apresentar um projeto, colocar o projeto no papel, para poder encaminhar e conseguir esses recursos, que realmente isso é uma coisa muito certa. Eu já ouvi falar isso em alguns lugares. Dinheiro tem à disposição, mas ninguém sabe, ou pelo menos essa é a imagem que fica, ninguém sabe desenvolver um projeto nesse sentido. E não é possível acontecer uma coisa dessa, né? Com certeza. Com certeza. Olha, o exemplo está aí. Como é que, por exemplo, São Paulo consegue fazer quase 5 mil jogos durante o ano em todas as categorias? Isso é absurdo, mas consegue. Isso tudo através de organização, de conscientização, de planejamento, de projetos bem definidos. Tá? Isso tudo é um caminho que aqui nós estamos engatinhando, mas eu espero que num prazo muito curto a gente consiga conquistar. Eu estou trabalhando, eu estou com a diretoria, a nossa diretoria é participativa, todos são qualificados tecnicamente dentro das suas funções e nós estamos muito alinhados nesse projeto de desenvolvimento. E essa iniciativa de convidar pessoas fortes dentro das regiões como delegados federativos vai favorecer muito esse elo de ligação. De como levar um curso para a minha cidade, como fazer clínicas, como fazer uma etapa do campeonato, tudo isso é fácil de fazer, tudo isso, a gente quer que isso aconteça. Se você tem uma cidade que você tem uma equipe de voleibol, que você faz um esforço muito grande para que o voleibol aconteça, porque não tem um apoio externo, aí a gente tem que entrar. Vamos organizar na região quais as cidades próximas onde está se desenvolvendo o voleibol. Vamos fazer a etapa desse campeonato aí, vamos organizar e vamos fazer isso acontecer. Isso não é difícil. Nem depende também de muito dinheiro, não. Depende de algum, porque quando a gente envolve profissionais que estão trabalhando, os recursos precisam aparecer para que isso seja custeado. Tá? Mas a Federação Baiana de Voleibol hoje, ela em si não cobra nenhuma taxa. Filiação, mensalidade, inscrição de atleta, de técnico, a única taxa que a federação cobra, que aliás não é nem a federação, é a taxa de arbitragem, porque são profissionais que vão trabalhar. Se deslocam de suas casas para prestar um serviço, isso é um trabalho profissional, isso tem que ser pago. Tá certo? O nosso amigo, o Arc Vôlei, que falou antes e tal, ele está se identificando aqui como que já jogou no Banespa, já jogou em outros centros, já jogou. Rapaz, maravilha. Se ele jogou 4 anos no Banespa, deve ter jogado na época de Josenildo, quando Josenildo lá no Espírito Santo perdeu para a equipe nossa aqui do Itapajipe, lá na Liga, na Copa Brasil. Companheiro, depois, os telefones da federação estão no Instagram, tem, no nosso Facebook tem, e acredito que semana que vem já vai estar disponibilizado o site. Mas qualquer rede social tem os telefones da federação. E quem quiser levar
curso, clínica para a sua região, é só entrar em contato, vai ser um prazer. O custo não é alto, tá? A gente vai negociar, se busca na cidade até acordos com a prefeitura, tá? Eu me proponho a ir até os secretários de esporte e aos prefeitos para poder negociar que aconteça ou a clínica, ou o curso, ou a etapa de competição, tá certo? E toda a nossa diretoria, todo o nosso corpo técnico está envolvido com todo esse projeto de fomento do esporte, tá certo? Uhum. Um abraço para você, viu, Marcelo Bastos, um amigo meu. Boa noite, jovens. Obrigado pela parte que me toca, né? Esse sessentão aqui. Boa noite, jovens, foi ótimo. Tem o Roberto Roberto.Rosa, que está perguntando, aliás, está lhe sugerindo você convidar o Boni de Ribeirão Preto. O Boni de Ribeirão. Roberto, eu tenho um trabalho fantástico lá em Luiz Eduardo Magalhães, conheço, uma figuraça, ele acho que era paulista, se eu não estou enganado. Ô, Roberto, me passa o contato dele, me passa o contato, ou até você, faz o contato com ele, se você for o caso de ter uma amizade com ele, e aí você entra em contato comigo, e aí eu faço o contato direto para ele fazer uma live com a gente. Todas as pessoas que estão fazendo um trabalho de excelência, é importante que a gente traga para nos apresentar, para a gente, nesse processo de reconstrução, trazer essas informações. Uma vez eu escutei de uma das pessoas que foi expoente no voleibol do Brasil, chamado Célio Cordeiro. Célio Cordeiro foi até a seleção brasileira, foi um cara que tinha uma visão além e deu um grande passo para o crescimento do voleibol brasileiro quando criou o CONAT, Conselho Nacional de Treinadores. E ele dizia assim, todo congresso, curso, clínica, palestra, assistam, participem, porque o mínimo que vai acontecer é você identificar o que você não deve fazer. Alguma coisa você vai aprender, algum toque vai ser, poxa, eu não fazia assim, mas se eu fizer dessa maneira, talvez eu possa melhorar minha condição de treinamento. Tá certo? Então é importante. Então, a gente souber de pessoas ligadas à modalidade, eu estou trazendo semana que vem, Elísio, que a gente chamava aqui na época que jogava aqui, Elísio Júnior, a gente chamava de Metrão, foi um dos grandes jogadores que nós tivemos aqui na Bahia, tive a oportunidade de conduzir ele como atleta, e Metrão hoje está em Taubaté e tem um trabalho fantástico no seu treinamento. E aí, eu conversando com ele, convidei para que ele passasse toda essa experiência dele na construção do centro de treinamento dele lá em Taubaté para a gente. Ele se colocou à disposição, vai ser a nossa próxima live na quarta-feira que vem, já adiantando, porque isso ainda não foi, nós ainda não publicamos, mas já de antemão nós vamos ter o grande prazer de ter a participação de nosso amigo Elísio Júnior, o Metrão, para passar como ele conseguiu alcançar um lugar de destaque em São Paulo, que é uma cidade enorme, no centro de treinamento dele lá de Taubaté. Você ainda tem esperança de que possa voltar esse ano a fazer alguma competição, Eduardo? Tenho. Eu tenho esperança, tenho ansiedade para que isso volte a acontecer. Claro que a gente depende muito do governo, eu acho que a vacina está acontecendo de forma muito lenta. Eu já consegui tomar as minhas 2 doses, estou muito a cavaleiro, estou muito tranquilo, mas eu me preocupo com o outro. Tá? Minha esposa não conseguiu tomar nem a primeira dose ainda. Tá? Eu tenho uma filhinha pequena de 1 ano e 4 meses. Eu tenho pessoas perto de mim, parentes, que estão super preocupados, tomando todos os cuidados possíveis, mas a preocupação existe. Então, a gente iniciar uma competição agora é uma ansiedade, mas, por outro lado, a precaução nos exige cautela. Tá? Se abriu, chegamos a um patamar baixo de internações, a vacina já atingiu a grande parcela da comunidade, já se liberou, vamos estabelecer protocolos, tá? Um número reduzido de participantes, número reduzido de equipes, talvez ainda a plateia, ainda sem plateia, tá? Higienização de bola das pessoas
que estão participando, exigir o teste, o PCR, talvez seja uma coisa que seja inviável dentro da nossa realidade, porque ainda é um procedimento caro, mas alguma coisa a gente precisa fazer quando houver sinalização de um retorno. Mas eu espero que a gente volte ainda esse ano, sim. Enquanto não acontece, a federação vai tomando as iniciativas, as coisas que sejam necessárias para que aconteça. Muito bem, a gente está praticamente avançando para o final da live, né? E eu, como costumo dizer aqui para o meu público, que já me acompanha há 40 e poucos anos, né? Desde que eu comecei lá atrás, em 1976, na Rádio Cultura da Bahia, aos dias de hoje, que realmente tudo isso seria... Quando se fala de Covid, quando se fala de volta, eu acho que muita coisa é achômetro. Porque nós estamos vivendo isso por uma primeira vez na vida, cada um de nós. As pessoas falam, os jornalistas principalmente, que a última grande pandemia foi em 1920, então teria que ter alguém com mais ou menos 120 anos de idade, né? 100 anos de 1920 para cá, e mais uns 20 anos para dizer assim, uma pessoa que tinha já uma certa conexão, né? Para poder falar sobre o Verdade. assunto. Né? Então, alguém com 120 anos de idade praticamente não existe mais. Então, tudo isso é muito novo. Né? Tudo isso é muito novo. E as pessoas ficam, porque vacina tal só faz isso, vacina tal tem outra que não pode tomar porque a grávida pode ter problemas. Rapaz, é tanta coisa que consegue colocar na cabeça do povo que o povo, na verdade, está ficando meio doido. Né? Com medo, talvez seja a palavra certa. O povo está amedrontado, né? Também. Doido, Eu acho que doido, acho que foi um pouco além. o que me Realmente preocupa ninguém sabe de nada, rapaz. Essa que é a grande realidade. pois é, eu acredito muito na ciência, sabe? Eu acho que as pessoas estudam, se preparam, estão aí para servir, e as informações passadas são embasadas em informações, né? Muitas vezes assim, são muito assim, criteriosas e através de pesquisas a longo prazo, mas agora a gente está no imediatismo. Então, mas eu E continuo aí eu acreditando acho na até que ciência. os nossos cientistas do mundo inteiro foram até muito competentes, porque já tem quase É, 100 vacinas sendo quase 100 vacinas sendo é, estudadas, as primeiras já sendo aplicadas, né? Mas uhum, algumas outras sendo estudadas para que possam ser lançadas no mercado. Meu amigo, isso tem um ano e pouco. É muito pouco tempo para se desenvolver um negócio com desse. certeza, Então, os nossos cientistas com do mundo certeza. inteiro estão de parabéns. Afirmar que é correto, que a gente vai estar livre realmente, tá? Eu acho É, que aí não pode, aí é achômetro. Aí é achômetro. com certeza. Porque hoje, por exemplo, já ouvi falar de gente que já tomou a segunda dose, que já está internado e até sendo entubado. Quer dizer, sabe o que Não, acontece também, Eduardo? O brasileiro ele tem um defeitozinho que é um negócio muito nosso. O cara toma a segunda dose e já acha que ele já está, naquele dia que ele tomou a segunda dose, já está curado. Quando eu já ouvi vários e vários médicos falando que você tem que levar pelo menos uns 20 dias a mais tal. E depois disso, ainda assim, andar com máscara. Mas a maioria, eu vejo as pessoas postando. Eu tenho mais ou menos, acho que 12 mil seguidores no Instagram. E eu vejo as pessoas postando assim: tomei a segunda dose. Ou então, não bota nem que tomou a segunda dose, bota logo assim: imunizado. Quando eu conheço a pessoa e eu tenho uma relação com a pessoa, eu vou no privado e digo, rapaz, você não está imunizado. Você tomou a segunda dose, você deu um passo importantíssimo. Mas não diga que está imunizado, porque inclusive a classe médica tem dito que leva uns 20 dias para você ter mais ou menos uma certeza de que a coisa funcionou. Se você não pegou. Porque você pode pegar o Covid nesse prazo de 20 dias da segunda dose e diante. Então, está vendo uma falta de cuidado do povo. O que tem sido feito de paredão por aí, meu amigo? Isso é um negócio terrível, um negócio. é, Não dá para um ser humano de bom senso com certeza, aceitar uma com coisa certeza. dessa. Então, quer dizer, eu me cuido, você se cuida, e vem um outro de fora que não está aí para pé nenhuma da vida, né? Que Com está certeza, fazendo as bebedeiras dele e com tudo mais, e certeza. depois vai pegar uma Covid e poder passar para mim ou para você. Imagina.
Pois é, É com uma falta de certeza. respeito, pô. Eu familiar, graças a Deus, eu não perdi ninguém, mas perdi muitos amigos. Eu também perdi E muitos muitos amigos. amigos do voleibol. Essa semana morreu uma das pessoas assim muito querida no meio do voleibol, um dos grandes técnicos do voleibol, o Milton Diniz, foi técnico da Associação Atlética durante muitos anos, professor do curso de Educação Física da Universidade Federal, fez e formou vários atletas e professores. Infelizmente, foi levado pela Covid. Um outro professor nos deixou no ano passado, o professor Fernando Frazão, professor do Colégio Módulo, técnico de seleção, também um grande formador, um grande educador, uma excelente pessoa. Frazão faleceu, nos deixou de uma forma também muito precoce. E ele tinha 39 anos, se não me foge a memória. Novo, bastante novo. Então a coisa não é você. É, não vai acontecer comigo. A gente não pode pensar assim. Tá? Infelizmente, os paredões da vida cada vez mais complicam mais a nossa situação. Infelizmente é o povo. Infelizmente é o povo que insiste ainda em fechar os olhos para o que está acontecendo ao nosso lado. É porque só acredita na hora que um parente ou um familiar morre com a Covid. Só acredita assim. Enquanto não É, acontece, não é que nada, não pego isso não sei o que e tal. Qualquer um. Eu peguei. Graças a Deus não tive maiores consequências. Né? é, Até de uma determinada forma achei que o resultado tinha sido errado. Porque é, não me causou nada, absolutamente nada. Fiquei os 14 dias preso dentro de um quarto, mas não tive reação contrária nenhuma. Nenhuma. Então, assim, acontece isso com algumas pessoas. Por que eu digo que eu peguei? Porque eu fiz um PCR no Lab Checkup, o laboratório veio na minha casa, fez o exame e constatou. Então, eu não posso querer dizer que foi errado. Né? é. Dias depois, eu fiz a sorologia, depois de todo o processo do tratamento precoce, tá? Fiz a sorologia e deu que eu tive, mas que não adquiri imunidade, imagine. É. E eu tomei os medicamentos Pois todos é. prescritos, entendeu? Então a gente tem que. Pois é. Então, essa preocupação, esse cuidado, nós que estamos conduzindo o esporte, nós precisamos ter. Tá? Eu acredito muito que o vôlei de praia seja o primeiro a retornar. Porque nós temos uma orla extensa, área livre, área aberta, tá? A gente pode controlar o público. Não, anteontem, eu tive uma reunião com os responsáveis por CTs, os Centros de Treinamento de Vôlei de Praia, tá? A maioria dos responsáveis estavam presentes nessa reunião e foi super importante. Não só daqui de Salvador, não. Tinha representantes do Extremo Sul, tinha de Capim Grosso, tinha de outras várias cidades representantes de sem treinamento, e foi assim bastante interessante porque todos concordaram que o retorno assim imediato, a abertura vai ser pelo vôlei de praia. Tá? Então, nós já conseguimos sinalizar algumas ações, e a primeira delas é fazer um circuito de CTs. Tá? Nós vamos organizar os CTs e já aqui em Salvador nós temos da Ribeira até Vila do Atlântico, em cada praia nós temos um CT de treinamento de vôlei de praia, funcionando, tá? Com as limitações, mas já funcionando, e nós vamos começar já a fazer algum planejamento para fazer essa... Nós entendemos que o atleta hoje, para ele ganhar maturidade técnica, ele precisa jogar. Isso é uma regra básica. E o que nós conseguimos construir nesse bate-papo anteontem foi esse pontapé inicial, fazer o circuito dos CTs de vôlei de praia. Eu acho que vai ser extremamente interessante, a gente já começar a visualizar alguma coisa. A cautela com relação à Covid, mas, enfim, o que eu quero passar com tudo isso é que a federação está realmente num processo de renovação. Nós queremos chegar a galgar uma posição no cenário nacional como a Bahia merece. Tá? Com as nossas seleções dos Campeonatos Brasileiros, seleções de base, com equipes jogando nas principais competições de elite. Nós precisamos
construir o voleibol para formar atletas e equipes para jogar as Superligas. Precisamos disso. Precisamos ter jogadores no vôlei de praia disputando os campeonatos de ponta, jogando os campeonatos sul-americanos e galgando participar de campeonatos mundiais. Nós precisamos de tudo isso. Nada se constrói da noite para o dia. E eu acho que a gente está no caminho certo. Eu digo sempre assim, o treinador precisa sair da inércia hoje. Não estou generalizando, mas uma boa parte dos treinadores precisam sair da inércia, construir seus treinamentos. Uma vez, eu escutei uma vez não, algumas vezes eu escutei de atletas, quando você pega muito pesado no treinamento, eu saio daqui acabado e tal, eu fiz, olha, eu não vim aqui para passar a mão em cima de sua cabeça, não. Eu vim aqui para fazer você ser melhor do que o que você é. Isso não é uma linguagem minha, não, isso não é um pensamento só meu, não. Todo treinador de rendimento que pensa e que quer resultado tem que construir o seu treinamento em função de resultado. Hoje eu estou como gestor da Federação Baiana de Voleibol. Eu não vou pensar pequeno. Eu quero que a federação seja grande, que as nossas equipes sejam grandes, que os nossos treinadores sejam grandes, tá? Sejam na sua ideologia, na sua construção como profissional, sejam fortalecidos através de ações que a federação possa vir a desenvolver ou não, porque se não acontecer aqui, ele pode perfeitamente buscar fora, mas ele saia da inércia e busque alcançar. Não se pode pensar, só para você ter uma ideia, meu querido Tilemon, muitas das ligações e mensagens que eu recebi quando assumi foi, Duda, lembre do nosso trabalho aqui no interior, eu preciso de uma bolinha de voleibol, eu preciso de uma rede, ajude a gente. Se eu tivesse condição, estaria dando uma bolinha, 2 bolas ou uma rede para muita gente. Só que, primeiro, a federação não tem. Tá? Não tem. E segundo, isso não resolve o problema. Se a gente sabe que para a gente ter condição de treinamento, precisa ter uma quadra adequada, nós precisamos ter uma quantidade de bola adequada, um material de treinamento adequado. Isso tudo se conquista, se busca. Se você é profissional e entende disso para você, você não pode ficar esperando sentado que a prefeitura dê, que é a escola ou que o seu clube que tem pouca condição faça uma rifinha, um negócio para te dar. Não. Não pode, não pode. Você tem que construir a sua condição de trabalho se você quer ter o reconhecimento que merece. Tá? A gente precisa, como eu falo sempre, nós treinadores, eu me coloco no mesmo patamar, precisamos sair da inércia. É o que eu estou tentando fazer na Federação de Voleibol. Nós não vamos estar na inércia. Eu, dentro das nossas ações, além das competições que nós promovemos, eu tenho por ideologia formar treinadores para que figurem no cenário nacional, facilitar nossos jogadores para que eles saiam daqui e venham a servir grandes equipes no nosso estado e as nossas seleções nacionais. Tá? Eu pretendo, e não é idealismo, mas é uma coisa que pode ser concretizada e eu vejo como viável, criar centros de treinamento de voleibol em vários polos do nosso estado. Isso a prefeitura pode nos dar condições, porque ela tem verbas direcionadas a isso. Uma vez eu estava fazendo palestra na Câmara dos Vereadores da cidade de Iramaia, do nosso amigo, foi convidado pelo nosso amigo Elmo Senhorio, e eu, quando eu estava lá conversando com os vereadores, eu disse para eles, olha, cada centavo que você investe no esporte são vários reais que você economiza mais tarde para a saúde. O garoto que é fortalecido agora através do esporte, da sua formação corporal, vai ajudar ele na formação educacional e mais tarde vai ser um adulto saudável. Perfeito. Pensem nisso. Então, quando eu converso com os secretários de esporte, com os prefeitos, eu procuro alertar sobre isso. Sejam de coração aberto, ajudem quem está disposto a fazer um projeto social na sua cidade, invista no seu profissional. Confie nele, porque ele é uma pessoa que vai melhorar a qualidade de vida da sua população. E eu, como gestor, eu tenho a obrigação de passar essas informações, de buscar isso. Essas pessoas precisam ter acesso à federação, me sinalizou, olha, Duda, na minha cidade existe esse processo, a gente está com dificuldade, pode me acionar.
que eu não me incomodo em me deslocar e conversar com o prefeito, conversar com o secretário de esportes. É o que eu posso fazer de contribuição. Dinheiro não tenho, material não tenho, boa vontade eu tenho muita. Credibilidade, graças a Deus, a minha vida profissional deu. E o que eu puder fazer para ajudar todas as pessoas do esporte, eu farei. Ô, Duda, eu acho que você já falou tudo, né? Mas eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta tradicional, e eu termino todas as lives, desde, aliás, os 780 programas apresentados em rádio, né, que eu termino dessa forma, como eu tenho terminado as lives também. Eu acho que você deu um show. Eu até perguntei muito pouco, porque você realmente foi colocando as coisas de uma clareza e atacando diversos aspectos, né? Achei muito interessante mesmo a sua participação. Mas é uma pergunta tradicional que eu encerro assim, então eu tenho que fazer. Deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Olha, não sei. Acredito que não. Até as pessoas que participaram aí fizeram perguntas pertinentes. Uhum. Eu saí da minha linha e respondi porque eu achei que era importante. Tá? Mas, de qualquer maneira, eu me coloco à sua disposição, Tiago. Todas as vezes que você quiser me acionar para vir falar sobre voleibol, e ó, eu venho para atender a comunidade do voleibol e principalmente para atender e estar junto dessa pessoa simpática que eu estou conhecendo hoje. Para você, Tilemon, o seu Obrigado. sorriso quando você fala é contagiante, é bacana, é verdade isso. Quem está assistindo vê quando você fala, que você fala sorrindo e fala de forma espontânea, até me provocou, me fez falar. Então, eu me coloco à disposição. Bacana Todas isso. as vezes que você Bacana. quiser, não só a mim, já assim, coloco também toda a minha diretoria, meus diretores técnicos, Estácio de Voleibol de Praia, o nosso futuro, que ainda está o nome do voleibol de quadra, mas alguém da diretoria que seja do voleibol, que queira participar de alguma coisa, o nosso gestor de projetos, até para orientar as pessoas do esporte, não só do voleibol, que queira saber como é que funciona esse processo de ajuste do estatuto à Lei Pelé para captação de recursos, como é o Pauta processo bacana essa aí, viu? para você. Pauta bacana essa. E com certeza. E a pessoa que está comigo é uma empresa, é Eduardo Costa, já vou, é advogado, professor de educação física, ele está com uma empresa e está se especializando nisso. Ele está cuidando da nossa adequação de estatuto, está cuidando da elaboração dos nossos projetos e é uma pessoa extremamente disponível para passar esse tipo de informação. Tá? Se você tiver interesse, através do Silvio, através de mim, entre em contato que a gente faz essa Essa conexão, ponte. isso. E aí a gente traz ele também. E é importante que as pessoas Não, tenham esse essa tipo de ponta é bacana. Essa informação. ponta é bacana. Tá? Pronto. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Foi um prazer Eu que enorme falar agradeço, eu que contigo. agradeço. E desejo que realmente tudo isso passe muito rápido, passe logo. Muito rápido, nem tanto, né? Porque já tem um ano, 2 meses, a gente já não tem mais nem saco para enfrentar esse negócio. Mas temos que ter. Com Se eu certeza. já era um cara extremamente paciente, a coisa que eu mais aprendi na pandemia foi ser mais paciente ainda. Porque não adianta você querer dar testa e querer passar por cima das coisas, né? A gente tem que esperar, não tem jeito. Tem que esperar a coisa acalmar, tem que esperar que a população seja grande parte vacinada, para que os riscos sejam menores. Não tem outra saída, Verdade, gente. Não tem outra saída. Eu verdade. sei que tem muita gente sem paciência, tem muita gente já estressada, né? Assim, já não aguenta mais nada, tal. Mas, infelizmente, essa foi a maior lição que eu aprendi na pandemia. Foi É. ser mais Todos nós, viu? paciente, mais paciente. Todos nós. Boa noite, É. meu amigo. E meu querido, muito obrigado. Boa noite a todos. A todos que estiveram aí acompanhando a gente até agora, que fizeram perguntas, que participaram, que bateram palminha, meu muito obrigado, tá, pelo carinho, pela atenção e me coloco à sua disposição, Tirama, quando quiser, viu? Pode contar Perfeito. comigo quando quiser para A estar aqui, nossa, tá a nossa certo? produção vai lhe procurar aí para essa pauta com o gestor aí, que eu achei bacana. Viu? Tá, joia. Tá bom, Uma boa querido? Um noite, grande querido. abraço. Boa noite para você, irmão.